E se eu te disser que 1 grau, uma decisão só, pequenininha, pode acabar com o teu negócio? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou usar uma analogia aqui bem simples, rapidinho aqui, você vai entender. Fala, samurai, meu nome é Giga Mendonça, sou empresário, empreendedor, sou sócio da Gami e da marca própria e quero falar para vocês algo muito simples. Vê só, pega comigo aqui, a gente vai pro quadro bem rapidinho e você vai entender o que eu tô falando. Se eu pegar uma arma qualquer, aqui e der um tiro numa parede, vai fazer uma lapa de um buraco gigante. Pegar aqui um rifle e dar um tiro vai fazer um buracão a 2 metros. Se eu mudar 1 grau e der um tiro nessa arma com o mesmo rifle, não vai fazer diferença nenhuma aqui. Você nem vai conseguir perceber. Mas esse mesmo 1 grau em 2 quilômetros, por exemplo, que rifle, tem rifle que atira bem distante, né? Em 2 quilômetros, 1 grau dá meio quilômetro de defasagem. O que isso quer dizer? Pequenas decisões no curto prazo, nenhum problema, é imperceptível aos olhos. No longo prazo, é um grande problema. Foca aqui que eu quero te falar algo que é muito importante. O que é que acontece? Quando a gente vê algumas empresas focando em marca própria, quer crescer, escalar, aumentar suas vendas, e aí ela começa a fazer várias coisas, várias estratégias, seguir várias pessoas, e não tem constância. Uma decisão errada, muitas vezes, uma decisão errada, por exemplo, de preço de produto, uma decisão errada de logística, uma decisão errada do teu fornecedor, ou seja, supply chain, uma decisão errada de eixo narrativo, como tu vai construir o brand da tua marca, uma decisão errada de quem é a tua persona, uma decisão errada do gateway de pagamento, uma decisão errada no curto prazo. Vou pegar o exemplo de gateway de pagamento. Eu tenho uma taxa de aprovação de 82%. Tem um outro gateway de pagamento que tem uma taxa de aprovação de 91%. Pô, no curto prazo, para você que está faturando às vezes 50, 60, 100 mil, tá de boa. Mas quando começa a faturar 1 milhão, quando começar a faturar 2 milhões, 3 milhões, mas esse gateway aqui ele me dá mais assistência, o cara fala mais comigo, mas tá 82%, esse aqui dá 91%, esse aqui dá mais isso, isso e isso. Mas eu vou ter que aprender a mexer com ele. Eu sei, mas mais uma vez, no curto prazo, pequenas coisas. No longo prazo, muitas coisas. Então o que é que acontece? Eu sempre falo essa frase, o diário constante é a sinceridade verdadeira. Tem uma frase, que essa é da Oyasa, mano, tem uma frase que é do Batman, no primeiro filme dele. Não é o que eu falo ou o que eu penso, mas o que eu faço que define quem eu sou. Ele fala isso lá pra mulher, lá ela se liga que ele é o Batman. O que é que ele tá querendo dizer com aquilo? Assim, não é o que eu penso por dentro, não é o que eu tô falando, mas é o que eu faço diariamente. Por isso que você que é empresário, você tem que entender quais são as suas ações de resultado. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre isso. Quais são as ações de resultado? Né? Quais são as ações que realmente vai gerar, e tem uma fórmula para isso. Eu vou deixar até num card aqui, né, para você dar uma analisada. Como é que você consegue mensurar se as ações que você está tendo vai gerar resultado, vai levar você para o próximo nível? Uma das coisas que, para terminar isso aqui, é tão importante você fazer, é revisitar ciclos. Que aí é um grande erro que as pessoas cometem, que é o seguinte. Quais são para você não cair nessa armadilha, o que é que você tem que fazer? Fechar ciclos. Quais são os ciclos? Tudo é ciclo, né? Isso aqui era para ser um círculo, tá? Tudo são ciclos, mas tem ciclo de uma semana, tem ciclo de um mês, tem ciclo de um trimestre, tem ciclo de um semestre, tem ciclo de um ano. A gente precisa começar a identificar quais são as reuniões para fechar esses ciclos. Então, por exemplo, semanal. Se eu fosse falar de semana, o que é que eu falaria? Pô, semanal, se você quer começar, você não quer fazer daily, você quer começar reunião, uma reunião de alinhamento. Então, você vai lá e vai alinhar aquilo ali durante a semana. Uma reunião, a segunda reunião, que é na quarta-feira. Isso aqui é na segunda, né? Então, ó, segunda, você vai fazer a reunião de alinhamento. Quarta, você vai fazer a reunião de quê? Checar se aquilo ali tá rodando. Então, eu vou fazer uma reunião de cheque. Se isso aqui tá rodando. E na sexta, eu faço uma de fechamento. Fechamento não dá, né? Fechamento. Então, vê como isso aqui é importante. Isso acontece numa semana. No mês, o que é que eu faço na reunião de mês? A mensal, eu tenho que ter reunião de meta. Meta do próximo mês, por exemplo. Isso é uma reunião.
Uma outra reunião é debriefing. Eu vou fazer uma análise da meta, ou seja, que eu chamo de fechamento. É um tipo de reunião. Qual é a outra reunião? Reunião de estratégia. Por que reunião de estratégia? O que é que está dando errado? Quais são as barreiras? O que é que está impedindo? Isso são reuniões mensais. Trimestre, de fechamento, mesma coisa. E isso aqui, quando você começa a fazer isso, você começa a correr. Porque o que é que eu falo? Não tem como, eu não conheço ninguém que vai dar o tiro certeiro. Pô, atirei aqui e vai bater. Todos nós vai fazer isso. O ideal é que se eu começar a entender que eu tô saindo, aonde eu tô saindo, eu consigo ir consertando. Pô, eu tô indo mais pra cá, eu tô indo mais pra cá, e assim sucessivamente. E é por isso que isso aqui são só reuniões de gestão. Sem falar, para terminar aqui o vídeo, né, já dando um passo a passo para vocês, se você quiser, por exemplo, que eu ensine para você isso, bote quais são as ferramentas que eu utilizo para fazer isso, comenta aqui embaixo. Se a gente chegar a 50 comentários no mês de fevereiro, eu vou disponibilizar gratuitamente, tá? Isso que são as reuniões de liderança. Então, quais são as reuniões de liderança? 1 para 1, que é uma reunião onde é uma reunião do colaborador, você faz com ele, mas é do colaborador. Você tem que falar 20%, o cara tem que falar 80%. Eu posso fazer um vídeo só sobre reunião de one-on-one, tem muita coisa massa para falar sobre isso. Por quê? Aqui eu vou perguntar pro cara, o que é que tá impedindo você de atingir o seu trabalho? O que é que tá te incomodando? O que é que não tá dando certo? Como é que tá a tua vida? Como é que tá a tua performance? Como é que tá a tua rotina? Como é que tá a tua família? E aqui eu vou perguntar tudo o que tá acontecendo. Então, reunião de one-on-one, isso é reunião de liderança. Ah, Giga, mas a dele lá, aquela reunião de semana, é liderança também, mas aqui é propriamente de liderança. Então, ó, one-on-one, reunião de liderança, feedback. Essa aqui são as duas rotinas que você tem que ter. Pô, Giga, mas mensalmente feedback, dependendo do cargo, sim. Se, por exemplo, tem o cargo que eu lido diretamente com pessoas de alto escalão, tem outros que são coordenadores supervisores, tem outros que são, por exemplo, team leaders, tem outros que são analistas sênior. Então, por exemplo, analista sênior, eu tenho que estar falando com o cara todo mês. Tenho que dar feedback, tá sendo bom isso, tá sendo ruim isso, sei o que lá. Supervisor, dá para dar feedback a cada 2 meses e tal, né? Diretor, head, gerente, C-level, cara, até 3 meses e às vezes até um pouco mais, dependendo. Mas é muito importante essa aqui não deixar de ser feito, que é o one-on-one. Então, fazendo isso, você vai conseguir mensurar e não começar a cair na falácia, no erro, que é sair da rota e deixar de atingir seu objetivo. Lembra? Pequenas coisas no curto prazo, nenhum problema. No longo prazo, um grande problema. Se fez sentido para você esse vídeo, desce o dedo no like, comenta aqui qualquer coisa. Se não gostou, comenta também, que ajuda eu a entender porque o que é que eu preciso melhorar. E, importante, compartilha isso com um empresário que você conhece. Se você gostaria de aprender isso aqui tudo na prática, eu tenho uma proposta para fazer para você. Se você gostaria de aprender isso tudo aqui na prática, em 3 dias, 3 dias com empresários que fazem e vivem isso aqui na prática, 3 dias imersão marca própria para você. Como é que funciona? 3 dias. Primeiro dia, só sobre gestão. Segundo dia, só marketing. Terceiro dia, vendas. E por que isso aqui funciona? Porque a gente já ajudou mais de 500 empresas. Algumas empresas chegaram a mais de 300% de faturamento no primeiro ano. Então dá uma pesquisada aí em alguns dos nossos clientes. Lamazoni, Café Jaguari, Lorme. Cara, tem muitos clientes que eu poderia falar aqui para você. E como é que a gente fundou esse método? Como é que a gente validou esse método? O fundador da nossa empresa, que é meu sócio, é Robson Galvão. E ele trouxe, ele levou a nossa empresa, a Gami, do absoluto zero a mais de 1,5 milhão de seguidores, mais de 300 milhões de reais de faturamento, sem ser herdeiro, e a gente fez isso. E a gente faz isso ajudando também empresários de marca própria. Então, se faz sentido para você, vou deixar o link aqui, entre em contato, você não vai para uma página para você comprar, não, aí você vai falar com um consultor, a gente vai entender se é o momento da sua empresa. Se não for o momento, a gente nem quer você lá. Se for o momento da sua empresa, a gente te convida para fazer parte da imersão. Se você é dono de marca própria, se você já tem um canal de aquisição, uma loja, algo do tipo, e quer criar a marca própria, ter mais margem, escala e recorrência, esse é o momento. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.